Galera, bom dia, como vocês estão? Bom, hoje eu trouxe uma proposta um pouquinho diferente. Quando a gente está no primeiro, no segundo ano de ensino médio e principalmente no ensino fundamental, a gente tem aquele hábito de fazer as correções dos exercícios. Mas no terceiro ano, pré-vestibular, como a gente tem que fazer toda aquela revisão, né, muita matéria, a gente não tem tempo para ficar fazendo essas resoluções, né? Tira uma dúvida aqui, uma dúvida ali, mas parar para fazer correção de exercícios a gente não para, né? Porém, é um momento onde a gente consegue aprender muito, né? Já que a gente tem esse feedback. Como termoquímica é uma matéria muito importante, eu trouxe isso para a gente hoje. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em todas as questões que eu passei na lista de exercícios para vocês e comentar cada uma delas. Bom, na primeira, a gente tem duas reações que envolvem o metano. Na primeira, a gente está tendo a formação do metano. O que é a reação de formação? É aquela que forma 1 mol de substância a partir de suas partes mais elementares, no seu estado físico mais comum, na sua variedade alotrópica mais estável. Então, a gente tem o CH4. Quais são as partes mais elementares do CH4? O C e o H. A gente sabe que a atomicidade do hidrogênio na natureza é 2, sabe que ele preferencialmente é gasoso e que a variedade alotrópica do carbono mais estável é o grafite, né? Então, a gente tem a formação do CH4. A segunda, a gente já vê que tem uma combustão do CH4, porque ele, que é matéria orgânica, está reagindo com o O2, que é o comburente, formando CO2 e água, que são os produtos formados numa reação de combustão completa. Então, na primeira alternativa, ele fala: 1 é um exemplo de entalpia de ligação, e está errado, a gente já viu que, na verdade, é uma entalpia de formação. 2 é um exemplo de entalpia de combustão, verdadeiro. 3, ele está falando que ΔH2 é negativo, e isso é verdadeiro. E perceba que não tem número nenhum aqui que ajude a gente a tomar essa decisão. Mas a partir do momento que a gente classificou ela como sendo uma reação de combustão, a gente sabe que esse tipo de reação libera calor. Então, ela é exotérmica, tem valores de ΔH negativos, menores do que zero. Então, a 3 também está correta. A 2, a gente sai de uma questão super fácil e já cai numa questão difícil. A primeira coisa que eu tenho que pedir para vocês na questão 2 é que, pelo amor de Deus, não se esqueçam de colocar os hidrogênios. Aqui a gente tem uma tabela com entalpias de ligação, ou seja, todas as ligações desses compostos, devem ser levadas em consideração. Então, se você esquece de colocar o hidrogênio, você já perdeu a questão. Tem que tomar cuidado com isso, principalmente nas reações orgânicas, porque quando a gente escreve um composto na fórmula em bastão, a gente suprime os hidrogênios, né? Então, eu gosto de sempre planificar e a primeira coisa é já colocar os hidrogênios para não correr o risco de esquecer. Bom, como é entalpia de ligação, o que a gente vai fazer? A gente sabe que ΔH, por esse método, a gente vai usar a fórmula. Entalpia dos reagentes mais entalpia dos produtos. E a regrinha do mais ou menos, que diz para a gente que a entalpia dos reagentes é positiva e a dos produtos é negativa. A primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu vou resolver esse tipo de exercício é contar quantas ligações tem em cada um dos compostos e escrever isso para eu ter certeza. Então, eu sei que nesse primeiro composto eu tenho 4 ligações do tipo C simples C, uma do tipo C dupla C, e eu tenho 8 do tipo CH. Antes da seta eu ainda tenho o hidrogênio, que é apenas uma ligação HH, e do outro lado da seta eu tenho 5 ligações do tipo CC, e tenho 10 ligações CH. A gente pode até ver que as ligações CC e a CH se repetem. Isso, na hora da prova, é uma coisa boa para você conseguir cortar, né? Já te ajuda bastante. Bom, depois disso, eu substituo os valores da tabela pelas energias de ligação, pela quantidade que eu determinei que tinha. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês para a regrinha do mais ou menos é:
Os valores de antes da seta dos reagentes, eu coloquei com sinal positivo. E os de depois da seta, eu coloquei com sinal negativo. E aí, fazendo a conta, a gente chega em menos 126. Na 3, eu tenho uma questão de gráfico, né? Muito importante, cai bastante. Eu sei que no gráfico 1 eu tenho uma reação exotérmica, onde o patamar do reagente está acima do patamar do produto. A segunda, então, é endotérmica, né? Já que eu tenho agora o mesmo gráfico, só que invertido, o patamar do reagente está abaixo do patamar do produto. Né? Você lembrar essa questão do patamar é bem importante, porque a gente sabe na exotérmica que eu termino a reação com menos energia do que eu comecei, porque eu liberei grande parte dessa energia para a vizinhança. Já no gráfico 2, a gente termina a reação com mais energia do que começou, isso porque é endotérmica, ela absorveu o calor da vizinhança. E no gráfico 3 não há variação de entalpia, porque começa e termina no mesmo estágio. E aí ele pergunta qual desses gráficos aquele que representa corretamente a reação da fosfina com o oxigênio. A fosfina, que é o pH 3, reagindo com o oxigênio, é uma reação de adição. Isso aqui é muito importante também, gente, porque as reações de adição, né, onde a gente tem dois reagentes virando apenas um produto, elas são exotérmicas. Já as reações de decomposição, onde um reagente se quebra em dois ou mais produtos, ela é endotérmica. Então, nesse caso, para essa reação onde eu tenho dois reagentes, que vai virar só um, a gente já sabe que tem que ser exotérmica. Então, é relativo ao gráfico 1. Só que na letra A está falando que o gráfico 1 é endotérmico e na B está falando que é exotérmico, então só pode ser a letra B. Questão 4. Ele fala aqui no enunciado sobre a combustão do octano, que é o C8H18. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é equacionar a reação, né? Seja ela de neutralização, de formação, de combustão, né? Aqui ele ainda está falando que essa reação de combustão vai ser completa, né? Então, é bom já equacionar essa reação. Na número 1, na alternativa 1, ele fala: a combustão da gasolina é uma reação exotérmica. Verdadeiro, toda reação de combustão libera calor, então toda reação de combustão é exotérmica. Primeira coisa, então, essa aqui nem precisava de. A número 1 nem precisava de reação para saber que estava correta, mas para a gente saber proporção de mol de gasolina para proporção de mol de CO2 liberado, a gente vai precisar da reação e pior, a gente vai precisar da reação balanceada. Tá? Então, sempre tomar bastante cuidado com isso, porque não basta equacionar a reação certo, tem que fazer o balanceamento. O número do balanceamento, que é o coeficiente estequiométrico, ele traz para a gente a informação de quantos mols estão reagindo e quantos mols estão sendo formados. Então, ele fala que na combustão completa de 1 mol de gasolina, são liberados 16 mols de CO2, e na verdade são 8 mols. Na 3, ele fala que a entalpia de combustão dessa gasolina é de menos 5.080. A gente tem que fazer essa conta. A gente já tem a reação, já tem o coeficiente estequiométrico, e aqui na tabela ele deu para a gente quanto vale a entalpia dos participantes dessa reação. Então, aqui eu consigo fazer a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Lembrando que esses valores estão em kJ por mol, né? Então, aqui eu tenho 8 mols, 9 mols, por isso que aqui eu tive que multiplicar por 9 e por 8, respectivamente, esses valores. Uma coisa bem importante também é que na tabela não tem o valor de ΔH do O2, substâncias simples no seu estado físico mais estável, tem entalpia igual a zero, né? Então, a gente não precisa levar ele em consideração. Fazendo a conta, entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes dá realmente menos 5.080, então está correto. Na 4, ele fala que o calor liberado na combustão de 57 gramas de gasolina é de 1.270. Vamos lá.
Primeira coisa, ele está relacionando massa com entalpia. Eu sei que essa massa, que essa entalpia está relacionado ao mol da gasolina, né? Então, a gente sabe que 1 mol de C8H18 tem 114 gramas. Esse cálculo eu fiz usando as massas que a gente encontra na tabela periódica. No caso da SpaceX, como não tem tabela periódica, ele dá como dado para a gente. Então, carbono vale 12, hidrogênio vale 1. A gente vê que a gasolina tem um peso molecular de 114. Então, 114 libera 5.080. 57, que é o que ele quer saber, libera X. E a gente vê que está errado, porque libera, na verdade, 2.540. Então, toda vez que fizer esse comparativo estequiométrico, massa, entalpia, mol, entalpia, é só você fazer a regra de 3 e nunca esquecer de que a massa do composto que está relacionado com aquela entalpia é a massa que está na tabela, é a massa molar, por conta da unidade. A 5. De acordo com a lei de Hess, a variação de entalpia de uma reação depende apenas do estado inicial e final. Considere as afirmações abaixo sobre a lei de Hess. A reação reversa de uma reação endotérmica é sempre exotérmica, verdadeiro. A gente faz isso, né, na lei de Hess, quando a gente inverte uma equação, a gente tem que inverter o valor de ΔH. Então, numericamente, esses valores são iguais, porém, ou esse valor vai ser liberado ou ele vai ser absorvido. A 2 fala, a reação de combustão de um açúcar produzindo CO2 e água terá a mesma variação de entalpia caso ocorra num calorímetro ou no organismo humano. Verdadeiro, né? Combustão do açúcar é combustão do açúcar. Se tiver na mesma quantidade, vai ser gerada a mesma entalpia, independentemente de onde ela ocorra. A 3 está incorreta porque ela fala assim, um catalisador adequado, que por sinal é a nossa próxima matéria, um catalisador adequado propicia um caminho com menor diferença de entalpia entre reagentes e produtos. A adição de um catalisador não interfere no valor de entalpia, interfere no valor de energia de ligação. O catalisador ele diminui a energia de ligação, fazendo com que a reação aconteça mais rápido, mas ele não mexe no valor de entalpia. Então a 3 está errada. A 6, ela é pequenininha, né, desse jeito, mas ela depende de você saber fazer o equacionamento da reação que a questão está citando. Ele fala, através da eletrólise, houve a decomposição da água em hidrogênio e oxigênio. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é equacionar e balancear essa equação que está sendo citada no enunciado. Considerando-se os seguintes valores de energia de ligação. Então, ele já falou para você que o seu procedimento tem que ser feito por energia de ligação, porque são os dados que você tem. HH, O, OH. É correto afirmar que o valor da variação de entalpia da reação é, como a gente está falando de energia de ligação, a gente vai usar a nossa fórmula entalpia do reagente mais entalpia do produto, e lembrando sempre da regrinha do mais ou menos. A gente vai aplicar essa ligação não, como que eu posso dizer? Essa regrinha, né? E substituir os valores. Então, a gente tem aproximadamente 60. Então, só é importante também abrir o valor da água, né? A água, ela é O no meio, ligado aos 2 hidrogênios. Então, a gente tem 2 ligações do tipo OH. Então, não podia esquecer de multiplicar aqui por 2, porque esse valor que foi dado no enunciado, ele é só para uma ligação, e aqui a gente tem 2. O valor do balanceamento também interfere. Então, a do O dupla O precisava ser multiplicado por meio. Okay? Lembrando que os valores que a gente tem antes da seta é positivo e os valores do que a gente tem depois da seta é negativo. Então, só por isso, por esse motivo, só o da água, só a ligação OH ficou positiva e as duas outras que estão depois da seta ficaram negativas. É a regrinha do mais ou menos. A 7 também é muito pequenininha, mas quando a gente vai fazer, a gente não percebe que, na verdade, ela é uma lei de Hess
mascarada. Por exemplo, ele fala assim: a combustão completa de um mol de carbono, grafita, libera 394 quilojoules. E a combustão incompleta de um mol de carbono grafita libera 111 quilojoules. Ele está escrevendo com palavras o que acontece numa reação. A primeira coisa que você tem que fazer, então, é pegar e escrever isso na forma de uma equação química. Então, na primeira ele está falando que um mol de carbono grafita entra em combustão de forma completa. Para o carbono grafita entrar em combustão, ele precisa reagir com um comburente, e já que essa reação é completa, ele vai formar CO2. E na segunda ele está falando que a grafita sofre combustão, só que de forma incompleta. E aí a gente sabe que na incompleta forma-se monóxido de carbono. E aí ele dá uma reação e pede para a gente calcular o ΔH dessa reação. Então, se você não consegue perceber que você tem que transformar essas palavras numa equação e que você conhece os valores de entalpia dessa ligação, você não consegue perceber que é uma lei de Hess e que você pode manipular esses valores para chegar na ligação, na equação que você quer calcular. Então, aqui, como que eu gosto de fazer lei de Hess? Eu sempre comparo composto por composto, sempre pensando em duas coisas. Eu preciso pensar em posição e quantidade. Por exemplo, eu quero 1 mol de CO. Eu tenho 1 mol de CO, a quantidade está correta. Porém, a posição está errada, porque esse 1 mol de CO na reação que a gente quer descobrir o ΔH está antes da seta. E aqui está depois. Então, o que eu preciso fazer com essa equação? Inverter. Na aula eu tinha dado uma dica para vocês que era o seguinte: a gente nunca mexe em compostos que aparecem mais de uma vez nas equações. Então, eu não vou mexer no O2 porque ele aparece tanto na primeira quanto na segunda. Vamos pular para ir para o CO2. Eu preciso de um CO2 depois da seta. E aqui nessa primeira equação eu tenho um CO2 depois da seta. Então, está correto, eu não preciso fazer nada com a primeira equação. Então, aplicando essas manipulações que a gente julgou necessárias, mantendo a primeira e invertendo a segunda, toda vez que eu decido inverter ou aplicar qualquer tipo de operação matemática na reação, eu preciso fazer com que isso aconteça também no valor do ΔH. Então, se eu invertir essa equação, o valor que era menos 111 fica mais 111. Depois é só somar esses dois valores que a gente chega no valor do ΔH. Uma prova real que a gente consegue fazer é que a gente pode somar coisas iguais que estejam do mesmo lado e cancelar coisas iguais que estejam em lados opostos. Então, eu posso cancelar o grafite com o grafite e eu posso cancelar o O2 com o O2. Mas eu não tenho quantidades iguais. A grafita eu tinha 1 e 1. Então, posso cancelar direto. Eu tenho 1 inteiro de O2 antes da seta e eu só tenho meio de O2 depois da seta. Eu posso cortar, só que eu não vou conseguir cortar por completo. Ainda vai me sobrar meio de O2 antes da seta, que era exatamente o que a gente precisava. Um CO, meio de O2 e depois da seta o CO2. Então, depois de fazer a lei de Hess, depois de aplicar as manipulações, de fazer a prova real, basta a gente somar os dois valores que a gente chega na resposta. Então, não podemos dizer que essa questão fosse uma questão difícil em termos de lei de Hess. O grande problema é que não tinham as equações e você tinha que montar, tinha que perceber que era uma lei de Hess, né? Então, por isso ela acaba ficando complicada. Esta questão 8, ela é a mesma coisa daquela 2, né, que tinha composto orgânico, e ele fala sobre a combustão do trioxano. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer, como aqui ele não estava dando para a gente a equação, é montar a equação, balancear e, como é um composto orgânico, colocar os hidrogênios no trioxano ali, já que ele estava escrito na forma de bastão. Então, eu tenho o trioxano reagindo com o oxigênio, dando CO2 e água, já que é uma reação de combustão completa. Porém, para fazer o balanceamento, eu precisei colocar um 3 na frente do carbono para igualar, por isso 3 CO2. Eu tinha 6 águas, 6 hidrogênios antes da seta,
E como eu tinha formado o H2O, precisava colocar um 3 na frente do H2O também para igualar essa quantidade. E aí, um 3 na frente do O2 para fechar a quantidade de oxigênio. Então, a primeira coisa, não tenho a equação? Monto a equação. Balanceio essa equação, coloco os hidrogênios se esse composto for orgânico e se ele estiver sendo escrito em bastão. Então, agora que a gente já sabe qual é a reação, conhece os valores de entalpia de ligação, a gente pode jogar na nossa fórmula. Toda vez que for entalpia de ligação, vai ser entalpia dos reagentes mais a entalpia dos produtos e usar a regra do mais ou menos. Então, eu vou fazer aqui, eu tenho 6 ligações, CH, 6 ligações OC, 3 ligações OO. Né? Então, a gente conta a quantidade de ligações e multiplica pelo valor que está na tabela. Esse mais aqui é da fórmula, e depois da seta, a gente tem 6 ligações C-O, né, já que cada molécula de CO2 me dá 2 ligações, e eu tenho 6 ligações OH por causa da água. E reparem que quando a gente colocou os valores para o que está depois da seta, usando a regrinha do mais ou menos, a gente colocou esses valores negativos. Para tentar otimizar o tempo de vocês na hora da prova, tentar colocar em evidência, né, tornar essa continha um pouco mais fácil. Aí você acha que acabou, né? Nesse caso aqui acabou, graças a Deus que eles foram bem bonzinhos nessa questão. Mas olha o que está falando aqui também. Ele está querendo que a gente considere a reação de 90 gramas de trioxano. Então a gente ainda tem que fazer uma regra de 3 para ver quanto que 90 gramas de trioxano libera. Bom, fazendo a massa do trioxano pela tabela periódica, a gente chega que 1 mol desse trioxano já é 90 gramas. Então, a resposta já é essa daqui que a gente chegou. Porém, e aí se você esquecesse, tudo certo. Porém, se fosse, sei lá, 45 gramas, a gente sabia que 90, que é a massa da tabela, libera menos 1.461. 45 gramas libera metade, 180 gramas libera o dobro. Né? Então, aqui, mesmo que você esquecesse, ok, mas tem que tomar bastante cuidado com isso. Aqui, a gente, olha a diferença, né? Aqui a gente tinha dados de energia de ligação, ou seja, a gente conhecia partes da molécula. Aqui a gente já conhece a entalpia da molécula toda, então você já sabe que não é para usar energia de ligação. Né? Então, nesse caso, a gente tem uma reação já montada, já balanceada, né, nem precisa de balanceamento, e a gente conhece a entalpia do monóxido de carbono e da água. Por que a tabela não trouxe para a gente a entalpia do grafite e do H2? Porque substância simples tem entalpia igual a zero, desde que esteja no seu estado físico e variedade alotrópica mais estáveis. Quanto mais substância simples tiver na sua equação, melhor, porque menos parcelas vão ter a sua conta, vai ter a sua conta, né? Então, aqui a gente pode usar a nossa fórmula, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Aplicando os valores, a gente chega na letra B. Tá? Então, não tem como confundir os dados. Se ele está dando para a gente o valor da molécula inteira, é produto menos reagente. Se ele está dando só de uma parte, só de uma ligação, é reagente mais produto e usa a regrinha do mais ou menos. Lei de Hess. Como que eu sei que é lei de Hess, gente? Bati o olho e eu estou vendo 2 ou mais equações onde eu conheço o ΔH. E aí ele pergunta assim, quantos quilojoules são necessários para transformar grafite em diamante? Estão vendo que eu não tenho nenhuma equação base, né? Que eu vou fazer a comparação. Só que ele está me falando que quer transformar grafite em diamante. Ou seja, o grafite é o reagente e o diamante é o produto. Então, a gente consegue perceber que o diamante tem que aparecer depois da seta. Então, a segunda equação tem que ser invertida. Fazendo isso e somando os dois valores, a gente chega em 2 kJ. E aí, lembrando sempre que você pode inverter a equação? Pode, desde que você inverta também o sinal do ΔH. Se você ainda quisesse fazer
uma prova real, você ia perceber que fazendo a inversão da segunda, CO2 corta com CO2, O2 com O2 e sobra grafite antes da seta, dando diamante, que é o que o enunciado está pedindo. Então, letra A. Essa questão, a mesma coisa, gente. A 11 é lei de Hess. Duas ou mais equações que eu conheço, ΔH, e uma que eu não conheço. Né? A primeira coisa, gente, é perceber que essa equação não está balanceada. Aqui ele está avisando, poderia nem avisar. Então, a primeira coisa é, não tem uma equação, monto. Já tem a equação, vou me certificar de que ela está balanceada. Então, não está balanceada. Aqui a gente tem a formação da glicose, então tem que fazer ali os ajustes para ficar com a mesma quantidade antes e depois da seta. Depois que eu tenho esses valores já bem certinhos, aí sim eu posso fazer a comparação da lei de Hess. Então, ó, eu tenho 6 carbonos antes da seta, aqui eu só tenho 1 carbono antes da seta, então eu vou ter que multiplicar por 6, perdão, a primeira equação. Eu tenho 6H2, porque como eu tenho que dar 12, né, precisei colocar um 6 na frente do H2. Tenho 6H2. Aqui eu tenho 1H2. A posição está correta, está antes da seta, mas a quantidade está errada, então também tem que multiplicar por 6. O2. O O2 aparece na primeira, na segunda e na terceira, e a gente já tinha conversado que se um composto se repete em duas ou mais equações, a gente ignora ele. Vamos para a glicose, então. Eu tenho 1 mol de glicose depois da seta. Aqui eu também tenho 1 mol de glicose, só que a posição está errada, então eu vou ter que inverter essa equação. Aplicando essas manipulações, tanto na própria equação quanto no valor de ΔH, né? Multiplicamos por 6, invertemos aqui, era negativo, fica positivo. A gente ainda consegue, cortando coisas iguais que estejam em lados opostos, chegar numa equação global que é exatamente igual a que a gente tem aqui em cima. Então, dá para cortar 6O2 com 6O2, 6H2O, 6CO2, e sobra para a gente exatamente o que a gente tinha anteriormente. Né? Aqui está como 6 sobre 2, né? Mas parece 3. Depois de fazer a prova real, a gente vai simplesmente somar esses valores. E aí a gente chega em menos 301,4. Só que ele quer a massa de glicose formada a partir da reação de 14,4 gramas de carbono, isso em entalpia. A entalpia a gente já calculou, mas percebam que tem mais uma partezinha aqui, por isso tem duas respostas. Então, a gente ainda teria que fazer uma estequiometria. Então, vocês vão perceber que muitas das vezes os exercícios eles vão se juntando com outros conceitos que vocês já estudaram. Né? Então, aqui eu tenho, pela equação, eu vou montar 6 vezes 12, que é a massa da tabela do carbono, forma 180, que é a massa da glicose. Então, 14,4 vai formar quanto de glicose? 36. Então, aqui a gente tinha termoquímica, lei de Hess, e estequiometria na mesma questão. Tá? Mais uma de lei de Hess. A gente tem uma que a gente conhece, tem duas equações que a gente conhece, o ΔH, e tem uma que a gente quer saber o valor do ΔH. Então, a gente vai usar ela como base para fazer as manipulações necessárias e conseguir fazer esse cálculo. Então, vamos lá. O CO2 aparece na primeira e na segunda. Então, eu não vou mexer nele por enquanto. A água, 6H2O. Eita, 6H2O. E aqui eu tenho 3H2O. Então, eu vou precisar multiplicar aqui por 2 para acertar a água. C6H12O6. Eu preciso que 1 mol dele esteja depois da seta. E aqui eu tenho 1 mol dele, só que antes da seta. Então, eu tenho que inverter essa segunda equação. Por que a gente decidiu multiplicar por 2? Por que decidiu inverter essa daqui? Deixa eu ver. Se a gente não invertesse essa equação, a gente ia deixar do mesmo lado da seta
o C2H5OH, ia deixar o álcool do mesmo lado da seta. E o álcool não aparece aqui em cima. Na videoaula, a gente fez um exercício onde a gente via que o objetivo da lei de Hess é eliminar os intermediários. Então, tudo que não aparece na reação de interesse, eu tenho que dar um jeito de eliminar. Então, a gente está invertendo essa equação, só que invertendo ela, a gente faz ela ficar do mesmo lado do C2H5OH. E a gente quer que fique em lados opostos para ela não aparecer aqui em cima. Né? Então, fazendo isso, inverti a primeira, inverti e multipliquei por 2 a segunda, e aí eu consigo chegar na equação que eu tenho lá em cima. Né? Consigo cortar o álcool desse jeito, consigo cortar não, né? Consigo somar os valores de CO2, né? Eu cancelo coisas iguais que estejam em lados opostos e somo coisas iguais que estejam do mesmo lado. Então, 2 CO2 do mesmo lado de 4 CO2, eu tenho aqui 6 CO2. Então, na hora que eu inverto as equações, eu ajudo a chegar no que eu tenho lá em cima, né? Depois de fazer as manipulações, trocar o menos 70 por mais, aqui também vira positivo e multiplicado por 2, a gente chega na letra E. A questão 13, ela é do Enem, e o Enem é muito engraçado que um ano cai uma questão super difícil de termoquímica e no outro cai uma super fácil. O que ele está falando aqui? Ele já dá uma equação para a gente balanceada e já dá o ΔH dessa reação. E ele pergunta, na oxidação de 1 grama de glicose, qual é a energia liberada? O problema é que aqui em cima, no enunciado, ele ainda está falando que a oxidação da glicose libera 40%, é responsável por 40% da atividade muscular. E aqui ele só quer saber da atividade muscular, ele não quer saber para que serve os outros 60%. Então, a gente vai ter que fazer um desconto desse valor. Primeira coisa, então, já que está falando de massa da glicose, eu vou calcular a massa molar, que é a massa da tabela, e descubro que é 180. Então, a gente sabe, fazendo uma pequena estequiometria, que 180 gramas, que é a massa da glicose, libera menos 2.800. Só que libera 2.800 para várias coisas no nosso corpo. 40% é para atividade muscular. Então, eu tenho que pegar e fazer aqui um desconto de 40% para calcular apenas o que ele está pedindo. 1 grama, que é o que ele quer saber, libera quanto? 6,2 kilojoules, letra A. Então, aqui, tomar bastante cuidado para não empolgar e não esquecer de multiplicar aqui pelo 40%. Ele quer saber só como que ajuda na atividade muscular. Os outros 60%, como ele é utilizado, não interessa. A 14, bem tranquila, né? Porque ele já dá a equação. A equação não está balanceada, mas também não importa, porque ele já está dando o valor de ΔH calculado para a gente, né? Vale menos 11,5. E pergunta se ela é exotérmica ou endotérmica. Pelo valor negativo, a gente já sabe que ela é exotérmica. Então, a letra B e a letra D já foi. E a gente sabe, pelo gráfico de uma reação exotérmica, que o patamar do reagente, ou seja, a entalpia do reagente é maior que a entalpia dos produtos. Então, só pode ser letra C, porque aqui está falando que é menor. Né? Então, sempre também pensar no gráfico. Então, a entalpia dos produtos menor do que a dos reagentes, e aqui está ao contrário. A 15 foi a questão que a gente resolveu na videoaula. Depois alguém dá uma olhadinha lá ou me manda uma mensagem se não tiver entendido. A 16, questão da SpaceX, já viram que na SpaceX cai bastante termoquímica, né? A gente tem uma equação, essa equação está balanceada, e ele pede para a gente a massa de trinitroglicerina, que sofre uma reação de decomposição completa, e a energia liberada, né? Quanto que vai ser liberado quando colocar 0,6 miligramas de trinitroglicerina para reagir.
Uma coisa, gente, toda vez que eu pego uma equação, me certifico que ela está balanceada, eu já elimino aquelas substâncias que são simples e possuem valor de ΔH igual a zero, né? Jogando então aqui, produto menos reagente, eu sei que é produto menos reagente porque eu conheço o valor da molécula inteira e não só de uma parte, né? Esses são os dados que eu tenho. Faço o cálculo, então, de produto menos reagente. Lembrando que, como aqui é quilojoule por mol, eu tenho que multiplicar aqui pelo valor do balanceamento, porque aqui eu tenho 12 mols de CO2. E aqui eu tenho esse valor de 394 é para 1 mol. Então, quando eu for jogar na fórmula, eu tenho que multiplicar por 12. Da mesma forma, eu vou multiplicar por 10 o da água e por 4 a da trinitroglicerina. Descubra, então, que libera 6.173,6. Só que não é isso que ele está perguntando, porque ele está querendo saber isso em relação a 0,6 miligramas de trinitroglicerina. Então, a gente tem que fazer uma outra regra de 3. Como está falando sobre massa, a gente vai na tabela, calcula a massa desse composto, 225, até por isso ele deu aqui os valores de massa atômica. Como tem o 4 aqui na frente, né, a gente sabe que na estequiometria a gente tem que levar sempre o número de mols em consideração, né? Se você lembra da unidade desse 225, é gramas por mol. Então, é 225 gramas a cada 1 mol de trinitroglicerina. Como a gente tem 4, joga aqui na frente. A gente sabe que essa quantidade de massa libera o valor que foi calculado. 0,6 miligramas libera X. Libera só 4,1 joule, já que é um valor muito pequenininho. E como aqui a gente tinha a unidade grama para quilojoule, 1 miligrama precisava ser convertido, por isso 10 a menos 3. Okay? Letra A. Também lei de Hess, batendo o olho na questão, a gente já consegue decifrar isso, né? Duas ou mais equações que a gente conhece o valor de ΔH e uma que a gente quer descobrir. Então vamos lá. Lei de Hess sempre comparativo. Então eu tenho C6H4OH2, 1 mol dele antes da seta. Aqui também, então eu mantenho. Água oxigenada, 1 mol de água oxigenada antes da seta. Aqui eu também tenho 1 mol de água oxigenada, mas eu tenho depois da seta, então eu preciso inverter para as posições ficarem iguais, as quantidades já estão. Eu tenho o C6H4O2 depois da seta. C6H4O2 já está depois da seta, né? Na primeira a gente viu que não tinha nada para fazer. E a gente tem 2 águas depois da seta. Aqui a gente tem uma água antes da seta, então tanto a quantidade quanto o produto, tanto a quantidade quanto a posição estão erradas. Então eu vou ter que inverter. E além de inverter, não precisa multiplicar por 2, né? Porque quando eu inverter essas duas aqui, e eu somar, porque elas vão ficar do mesmo lado, eu vou ter os 2 H2Os que eu preciso. Então, só de inverter já resolve o problema. Invertendo as duas últimas e mantendo a primeira, a gente consegue cancelar os oxigênios e os hidrogênios e sobra exatamente o que precisava. Somando, então, os valores depois de aplicar as inversões, né, transformando o 95 em negativo e 286 também, a gente chega na letra E. A 18. A respeito da combustão completa de 1 mol de gás propano, no estado padrão, são feitas as seguintes afirmações. Então, aqui ele está falando sobre a combustão completa de 1 mol de propano, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é equacionar essa reação. Aqui ele não fala quem é o propano, né, então eu tinha que pegar os seus dotes e conhecimentos de química orgânica para saber que o propano é o C3H8. Você podia fazer isso desenhando e contando quantos hidrogênios tem em 3 carbonos, ou você podia lembrar que o propano é um alcano que tem fórmula geral CnH2n mais 2, né? Então é o C3H8. Reação de combustão precisa levar em consideração o comburente. Reação de combustão completa gera CO2 e água. Toda reação de combustão é exotérmica, então juntamente da formação do CO2 e da água tem a liberação de energia.
Próximo passo, fazer o balanceamento. Então, a gente equacionou, balanceou e já associou que combustão é exotérmica. Então, na 1, ele fala, trata-se de um processo endotérmico, falso. Essa reação ocorre com liberação de energia para o meio externo, verdadeiro, já que ele é exotérmico. Há a formação de 3 mols de dióxido de carbono e 4 mols de água. Isso quem vai mostrar para a gente é o balanceamento, e realmente é verdadeiro. São consumidos 5 mols de gás oxigênio, verdadeiro também. Então, 2, 3 e 4, letra C. A 19, também uma questão teórica. Acontece bastante, né? Tem que puxar alguns outros conceitos. Então, ele está falando, a vaporização do etanol é um processo exotérmico. Primeira aula de química da vida, isso daqui, né, gente? A vaporização é a transformação do líquido para o gás. E para isso acontecer, a gente precisa aumentar a temperatura, ou seja, é um processo endotérmico. Então, errado. A2. Os produtos de uma reação de combustão têm entalpia inferior aos reagentes. Verdadeiro. Se a gente volta lá no gráfico do exotérmico, a gente sabe que o patamar do reagente está acima do patamar do produto. Então, os produtos têm entalpia inferior à dos reagentes. Correto. A3. A reação da cal viva, que é o óxido de cálcio com água, é um processo que ocorre com absorção de calor. Óxido de cálcio é o CaO reagindo com água. A gente sabe que o óxido de cálcio é um óxido básico que reagindo com água dá uma base. Essa reação é uma reação de adição, onde dois compostos viram apenas um. Então, na reação de adição, a gente já tinha falado lá no início, que reações de adição são aquelas que acontecem de forma exotérmica e que a decomposição é que acontece de forma endotérmica, então errado também. A 20 já começa com dados aqui com uma tabela de energia de ligação. Então eu vou ter aqui uma reação orgânica. Eu gosto sempre, quando se trata de compostos orgânicos, planificar o composto para ver ali como que está a ligação, né? Então a gente tem a hidrogenação do eteno virando etano. Então aproveitar aí a química orgânica e já rabisca isso do lado. A gente sabe que vai ter que usar a regrinha do mais ou menos, né, já que é energia de ligação, entalpia do reagente mais entalpia do produto. Aqui fez a contagem, né, a gente tem no eteno uma ligação C dupla C e 4 ligações CH. Já no etano, uma ligação C simples C e 6 de CH. Né, jogando na fórmula e substituindo, aqui ele já deu para a gente quanto vale o ΔH dessa reação. Então, o ΔH aqui da fórmula a gente já conhece. E ele quer que a gente calcule a energia de ligação da dupla, do C dupla C. Né? Então, é um pouquinho diferente essa questão, porque a gente não está usando ela para descobrir o ΔH. Né? Com base no ΔH, a gente está fazendo para descobrir a energia de ligação C dupla C. Então, ΔH a gente conhece, menos 137 foi dado. 4 ligações CH, uma C dupla C, que a gente não sabe quanto vale, e uma HH, mais, que é o mais da fórmula, 6 ligações CH e uma ligação C simples C. Só que como a gente está jogando aqui regra do mais ou menos, esses valores têm que ser negativos. E a gente descobre que a C dupla C, que é a nossa incógnita nesse momento, vale 599. Mais uma. Aqui a gente tem o propandoizol reagindo. Considerando a reação de combustão desse composto, né, C3H8O, que ele deu a fórmula, e ele está dando para a gente também, falando que o que está sofrendo combustão são 10 litros desse álcool. Então, esse 10 litros vai ter que ser usado em algum lugar.
De cara, a gente já relaciona esses 10 litros com a densidade que ele deu. Ele falou que você tem 0,78 de álcool isopropílico gramas a cada ml. Como a gente está tratando de litro, vamos passar para litro, né? Então, a gente tem 780 gramas por litro, né? Aqui trocando o ml por litro. Anda com a vírgula 3 vezes. Então, 1 litro de álcool eu tenho 780 gramas. Em 10 litros de álcool eu tenho 7.800 gramas. Né? Então, a gente já resolveu esses 10 litros relacionando ele com a densidade. Bom, montando a equação de combustão do C3H8O, reação de combustão tem que ter o comburente reagindo com o combustível formando CO2 e água, porque ele está falando que é uma reação de combustão completa. E a gente tem que balancear essa equação. Então, eu tenho aqui como dado o valor de entalpia para cada um dos participantes da reação, água, CO2 e o álcool isopropílico. Eu não tenho do O2, porque ele é substância simples, né? Então a gente já cancela ele. Aplicando a fórmula entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, levando em consideração os valores, né, de balanceamento, a gente chega em 1987 que estão sendo liberados. Só que ele está perguntando em 10 litros, ou seja, em 7.800 gramas do álcool. Então, a gente tem que a massa do C3H8 é 60, que libera essa quantidade. 7.800 gramas, que a gente fez aqui na relação dos 10 litros, libera uma outra determinada quantidade bem superior. Então, não acabava quando a gente fazia esse cálculo de ΔH, né? Esse valor só vale para 1 mol do combustível que tem massa 60. Se a gente aumentar ou diminuir a massa, vai aumentar ou diminuir a quantidade de energia liberada.